Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Hoje a gente abre a previsão do tempo de um modo diferente, falando da atualização do fenômeno El Niño, que está mais perto do que a gente imagina. Esse mapa mostra a anomalia da água do Oceano Pacífico, que agora está em 2,4 graus, um aquecimento bastante anômalo. Já chegou a 2,7, caiu um pouquinho, mas não quer dizer que o El Niño tenha perdido a intensidade. Inclusive, chegou a atualização da NOAA em parceria com o IRI e subiu para 80% desse El Niño já se instalar até o finalzinho de julho e sobe até para 90% de chance desse El Niño se instalar no trimestre junho, julho e agosto. E esse El Niño vai continuar pelo menos até o próximo verão, mudando totalmente a configuração da chuva no Brasil. Ou seja, para a próxima safra de verão, o produtor já pode esperar bem mais chuva no sul do Brasil, muito calor no sudeste e no centro-oeste e aumenta o risco para estiagem em áreas da metade norte do Brasil, com destaque para o Mato Piba. Mas antes da gente falar dessa precipitação, a gente destaca também com relação ao frio. Ainda estamos em neutralidade climática com viés positivo, mas essa neutralidade ainda possibilita algumas adversidades do clima, como a queda acentuada na temperatura. Tivemos até temperaturas negativas nesses últimos dias nas áreas mais altas da Serra Catarinense e também da Serra Gaúcha. Ou seja, ainda é mantido aquele cenário de um outono e de um inverno também mais quente, comparado aos últimos 3 anos que estavam com a influência do Laninha. Mas mesmo que, na média, sejam estações mais quentes com relação aos últimos períodos, não quer dizer que a temperatura não possa cair e que não possa ter geada também. Ou seja, ao longo desse próximo inverno, é a estação mais fria do ano. A média é de um inverno mais quente, com temperaturas bem mais elevadas. E principalmente com o efeito do El Niño, diminui muito o potencial para ondas de frio muito intensas, abrangentes no centro ou sul do Brasil. Então diminui também o risco para as lavouras, aquele risco de geadas muito fortes e capazes de provocar de fato a perda das lavouras. Mas não quer dizer que essa temperatura não possa cair uma hora ou outra com a chegada aí de uma frente fria, também de uma massa de ar mais frio. Mas até falando desse frio que fez nesses últimos dias, agora a temperatura vai começar a subir, inclusive vai disparar nessa reta final do mês de maio. E teremos a formação de um bloqueio atmosférico, a chegada de uma onda de calor que já nesses próximos dias pode provocar temperaturas muito elevadas, isso em todo o Brasil, mas principalmente em áreas do Brasil central. Muitos produtores, principalmente de milho, segundo a safra de trigo, já estão preocupados com a redução expressiva das chuvas. E com esse calorão todo que vai persistir pelo menos até o finalzinho do mês, a umidade do solo pode cair ainda mais. Então é uma preocupação, pode faltar água no solo e esse calor também muito intenso pode diminuir o potencial produtivo dessas lavouras. Agora sim a gente fala do tempo desta quinta-feira, a expectativa é de tempo firme em todas as áreas claras de novo. A massa de ar seco inibe a formação de instabilidades, então por enquanto nada de chuva em áreas do centro ou sul do Brasil. Pode chover nesta quinta-feira em áreas do Nordeste, também da região Norte, mas de modo geral são esperadas pancadas rápidas, intercaladas com períodos de melhoria e sem grandes acumulados, principalmente nas áreas produtoras do Nordeste. Inclusive, em grande parte da Bahia, nada de chuva por enquanto. O solo continua completamente seco. O número de focos de queimadas já passa de 1.000 com relação ao começo do ano até agora. Já é um aumento de quase 30% comparado ao mesmo período do ano passado e isso deve continuar. É uma grande preocupação não só nas lavouras, mas também nas áreas de pastagens. E agora a gente fala das temperaturas desta quinta-feira. Em Selva, no Rio Grande do Sul, mínima de 11 graus, ou seja, ainda tem aquele friozinho de manhã, mas já não há um frio muito intenso, já não há potencial para ocorrência de geadas no Rio Grande do Sul. À tarde, a temperatura sobe para 25 graus. Já em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, faz muito calor à tarde, máxima de 32 graus. Em Castelo, no Espírito Santo, máxima de 25 graus. Em Pinheiro, no Maranhão, temperatura chegando aos 30 graus, apesar das pancadas rápidas de chuva. No decorrer
decorrer desses próximos dias, pouca coisa deve mudar. O tempo seco ainda vai predominar em grande parte do centro ou sul do Brasil, destaque também para boa parte do Nordeste. Vale ressaltar que no finalzinho desta semana teremos a aproximação de uma frente fria no Rio Grande do Sul. Mas o sistema vai enfrentar dificuldades para avançar por conta do bloqueio atmosférico instalado no Brasil Central. Até o dia 23 de maio, essa frente fria até avança um pouquinho pela região sul do Brasil, mas de forma pouco expressiva, pouco organizada e mal deve provocar chuva. São esperadas pancadas muito isoladas e sem acumulados significativos, ou seja, na média ainda teremos mais um período de tempo muito seco em grande parte do Brasil.